Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia e vamos para mais uma aula de História. A aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Porém, antes vamos ver como era a França durante o Antigo Regime. Ela era sinônimo de luxo e poder. O Palácio de Versalhes foi palco de grandes banquetes, festas, saraus, com toda a pompa e honra que a nobreza poderia ter. Luís XIV foi um dos símbolos do absolutismo monárquico. Luís XIV, esse aí que está aparecendo na frente do seu vídeo agora. Ele ordenou a construção de Versalhes movido pela inveja. Isso aí, gente. Porém, todos esses gastos do dinheiro do povo não vai durar para sempre. E o antigo regime vai chegar ao seu fim com a Revolução. Como vimos, vamos falar agora da Revolução Francesa. Porém, antes de irmos direto para a Revolução, nós precisamos entender o contexto da França durante o Antigo Regime e as razões que levaram os franceses a lutar contra ele. Como vimos, a situação da França durante o século XVIII era de gasto e banquetes com o dinheiro do povo. Porém, não eram todos que podiam usufruir dessa mordomia. O camponês, a pequena burguesia e alguns artesãos viviam em extrema pobreza. Esse era o ambiente que estava o antigo regime. E é sobre isso que nós vamos falar. Os antecedentes da Revolução. Antes de eclodir essa revolução, que na verdade foi um processo marcado por várias etapas, a França ela era dividida em classes. Então, no topo nós tínhamos o clero, que eram os religiosos, e tínhamos os nobres. Nós tínhamos a nobreza. E na ponta, no extremo, nós tínhamos a pequena burguesia, os camponeses, que viviam em extrema miséria. E nós temos que pensar que, nesse período, a economia interna do rei Luís XVI encontrava-se em crise, pois o Estado gastava mais do que arrecadava. As despesas com as guerras e os gastos para custear a pompa e o luxo da nobreza eram enormes. Além disso, os dois grupos sociais, que nós já falamos, o clero e a nobreza, não pagavam impostos. Para completar esse quadro, no final do século XVIII, a França era um estado essencialmente agrário, mas que, pelo uso de técnicas agrícolas ultrapassadas, se mostrava incapaz de fornecer alimento para toda a população que só crescia. Então, a França era um país agrário, porém, o seu povo morria de fome. E quando nós falamos aqui de guerra, é interessante nós sabermos também que um dos estopins para a eclosão da Revolução Francesa foi a França ter financiado a independência dos Estados Unidos para confrontar a Inglaterra. Porém, não vamos confundir. A independência dos Estados Unidos, das colônias inglesas aqui na América, ela teve influência do iluminismo, porém o propósito dela foi bem diferente da Revolução Francesa. Mas vamos com calma, nós vamos entender isso bem melhor lá na frente. A fome e a miséria existentes se agravaram no ano de 1788, em virtude das péssimas colheitas que resultaram no inverno rigoroso daquele ano. Essa situação levou ao aumento de números de desempregados e o preço dos alimentos, principalmente do pão, subiu. As pessoas passavam fome, literalmente. Foi nesse período de extrema fome, miséria e pobreza que ficou famosa a frase: "Se não tem pão, que comam brioches". Essa frase foi acunhada à bela rainha Maria Antonieta, que será executada na guilhotina em 16 de outubro
de 1793, meses após a morte do seu marido, Luís XVI, também guilhotinado. A guilhotina, ela é um personagem à parte em todo esse contexto, em todo esse processo da Revolução Francesa. E nós vamos ver no final desse vídeo também. Depois de ter sido acusada de ter ironizado o desespero e a miséria do seu povo, logo anos depois, descobriu-se que essa frase provavelmente não foi dita pela rainha Maria Antonieta, mas sim por uma funcionária do palácio, provavelmente uma cozinheira. Bem, mesmo sabendo que não foi Maria Antonieta que zombou da miséria da população, isso não diminuiu a culpa tanto dela como do seu esposo, o rei Luís XVI, pela situação caótica do povo francês. E mais tarde, como nós já vimos, eles irão pagar por isso com a própria vida. Mas vamos agora entender como era formada a sociedade francesa. A sociedade francesa, ela era dividida em estamentos. Sim, ela era uma sociedade hierarquizada. E nós tínhamos aqui 3 classes principais. A primeira classe, ou o primeiro estado, como era chamado, estavam ali os clérigos, os religiosos. Eles estavam aqui, ó, no topo da pirâmide. Eles tinham cargos, terra, prestígios, privilégios e isenção fiscal. Logo abaixo, mas não menos importante, nós tínhamos o Estado. O Estado era representado pela nobreza. Então, todos os funcionários da corte, todos os funcionários do palácio, eles também faziam parte da nobreza e, igualmente, assim como o clero, o segundo estado, que era a nobreza, também eram donos de terras, tinha cargos públicos, prestígios, privilégios e isenção fiscal. E lá embaixo, lá no topo da pirâmide, ficava a maior parte da população, ou seja, o terceiro estado. O terceiro estado era formado pela burguesia, camponeses, os sans-culottes e a classe, ou seja, a classe mais pobre da população francesa. Então, nós temos aqui 2 representações, na verdade 3, porque nós temos a pirâmide da sociedade francesa no século XVIII, durante o Antigo Regime, e nós temos essa divisão em o Estado, o primeiro Estado, que era o clero, o segundo Estado, que era a nobreza, e o terceiro Estado, que era a burguesia, a pequena burguesia, os camponeses, os sans-culottes, enfim, os trabalhadores rurais. E eles representavam a maior parte da população. E nessa charge aqui, por sinal eu gosto muito dessa charge, ela representa aqui o primeiro e o segundo estado em cima, né, sendo carregado pelo terceiro estado. Porque se vocês observassem, o terceiro estado, ele era responsável por todas as obrigações financeiras do reino e também pelo pagamento dos impostos. E esses impostos eram que sustentava o luxo e os gastos do primeiro e do segundo estado. E aqui ao lado nós temos um desenho representando o povo já ali começando a contestar essa situação. Como nós vimos, essa situação ela vai ser contestada. Vamos entender como esse processo vai acontecer. Bem, os políticos do terceiro estado começaram a propor modificações na estrutura vigente da França, que vagarosamente começaram a aparecer. A primeira conquista ocorreu em 1787, quando o rei Luís XVI criou a Assembleia Provinciais, possibilitando a escolha de representantes populares. De forma geral, para sanar os seus problemas econômicos, a França precisava urgentemente cortar despesas e aumentar a arrecadação dos impostos. O governo, contudo, sofreu oposição do clero e da nobreza, aqueles que estavam acostumados com os privilégios e se negaram a pagar tributos. Óbvio, né, gente? Eles estavam ali vivendo a melhor parte da situação.
Eles estavam ali sendo sustentados pelo terceiro estado. Bem, como eles não queriam pagar os impostos, em uma tentativa de solucionar a crise econômica do seu reino, em 1788, Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião que aconteceria no ano seguinte com representantes dos 3 estados da sociedade francesa. Tal assembleia não era convocada desde 1614, em razão do caráter absolutista da monarquia, ou seja, se o rei governava de forma absoluta, ele não precisava consultar a Assembleia Geral. Mas, enfim, ela foi consultada. A representação dos Estados Gerais era por estado, ou seja, cada um dos 3 estados sociais tinha o direito de um voto. Como os interesses do primeiro e do segundo estados normalmente coincidiam, a convocação foi vista pelos integrantes do terceiro estado como uma formalidade para aprovar novos impostos que provavelmente seriam pagos por eles mesmos. Então, pessoal, vamos entender bem essa parte. Nós vemos aqui que o primeiro estado, ele fazia mais ou menos, ele perfazia 1% da população. A nobreza, que era o segundo estado, ela perfazia aí 2% da população. Porém, a maior parte da população, que é 97%, que fazia parte do terceiro estado, ela tinha um peso de um voto. Então, quando os votos coincidiam, ou seja, o primeiro estado e o segundo estado combinavam o voto e sempre o terceiro estado saía perdendo, sendo que o terceiro estado, ele representava a maior parte da população. Então, com certeza, obviamente, eles deveriam ter um peso maior. O voto do terceiro estado deveria ter um peso maior. E foi isso que os integrantes do terceiro estado, aqui revoltados, né, gritando aqui do lado de fora do palácio, como mostra esse desenho, ficaram insatisfeitos e estavam reivindicando. E o terceiro estado, ele ainda tentou defender uma participação igualitária, ou seja, que os votos fossem nominais, por pessoa. Cada pessoa valia um voto, e não por estado, porque esse tipo de votação estava claramente que era injusto. As dificuldades de superar esse impasse fizeram os políticos do terceiro estado abandonarem os estados gerais e se declararem como representantes de uma Assembleia Constituinte. Assim, deu-se o primeiro passo para a ruptura definitiva com o regime absolutista. Então, o terceiro estado agora não está mais debaixo da organização ditada pelo regime absolutista, ou seja, pelo monarca. Enquanto isso, os representantes da burguesia, a maioria dos representantes do terceiro estado, na Assembleia Constituinte, negociavam com o clero e a nobreza os setores mais populares e urbanos, denominados sans-culottes. Tomavam as ruas das cidades da França, incluindo Paris. Paris foi tomada pela Revolução. Então, nós temos aqui os camponeses, nós temos o terceiro estado, nós temos os sans-culottes, todos eles unidos, requisitando melhorias e direitos igualitários e melhores condições de vida na França. Como eu falei para vocês, eu gosto muito dessa charge do primeiro e do segundo estado em cima, né, sendo sustentado pelo terceiro estado, porque ela deixa bem clara a situação em que o povo francês vivia durante o antigo regime. Essas duas charges aqui, elas são diferentes em sua composição, mas o recado e a mensagem que elas querem nos passar é o mesmo. O povo vivia massacrado, oprimido pelo primeiro e pelo segundo estado. Aqui nós temos a representação dos estados gerais, né? Na verdade, a representação da cerimônia de abertura da Assembleia dos Estados Gerais. E ela foi representada em 1789.
Membros dos 3 estados estavam presentes nessa imagem. Aí nós estamos vendo aqui espalhados, né, os membros dos 3 estados. Como nós vimos, a Assembleia dos Estados Gerais não foi para frente, porque o povo viu que estava sendo enganado. Então, esses setores eles se reuniram, ok? Para fazer revolução, para fazer passeata, para se mostrar contra os franceses, contra o autoritarismo da monarquia francesa. Então, eles foram para as ruas, principalmente os sans-culottes. O nome sans-culotte, ou seja, sem calças ou calças curtas, era devido ao fato de que a parcela da população francesa, assim identificada, não usava as calças típicas dos homens da nobreza, que eram curtas e justas, ok? Então, eles não usavam a calça igual os homens da nobreza, eles usavam essa vestimenta que está aí no seu vídeo, uma vestimenta mais humilde, que identificava-os, né? Só de olhar para a roupa deles, a que classe eles pertenciam. Isso acontece até os dias de hoje, né, turma? Muito bem, tendo explicado quem eram os sans-culottes, vamos voltar aqui ao texto. Voltarmos ao vídeo. O rei Luís XVI até tentou mobilizar o exército para reprimir a população que estavam nas ruas, mas muitos soldados se uniram à população revoltosa. O palco da Revolução estava formado, e no dia 14 de julho de 1789, a população de Paris invadiu a Bastilha, o antigo presídio francês. O acontecimento ficou conhecido como a tomada da Bastilha, e atualmente, nessa data, é comemorado o Dia Nacional da França. Então, vamos entender que alguns historiadores, ou seja, a maior parte deles, datam como início, no dia 14 de julho, o início da Revolução Francesa. A tomada da Bastilha representa o símbolo, ela é o símbolo do início da Revolução Francesa. Mas nós vimos que essa revolução, ela não aconteceu de uma hora para outra, ela não se iniciou no dia 14 de julho de 1789, ela foi um processo. Mas para facilitar o estudo acadêmico, essa data, esse fato, foi tido como início da Revolução, porque ele foi muito importante, porque essa prisão, a Bastilha, era uma prisão para presos políticos, ou seja, aquelas pessoas que iam contra o regime monárquico ficavam presos ali na Bastilha. Com a tomada da Bastilha, ela sendo toda quebrada, saqueada e incendiada, deixava claro que a monarquia não tinha mais poder sobre o povo. Mas nós temos que entender, gente, que a Bastilha ela ficava em Paris, ali no centro da França. E nem todo mundo estava participando dessa revolução, muitos estavam com medo, muitos estavam no campo, e vários que estavam ali na cidade, que viram toda aquela movimentação, foram para o campo, porque eles queriam fugir dessa movimentação. Achavam que ali no campo eles estariam protegidos e imaginaram que logo esse processo, logo essa revolução, ela teria o seu fim, ela terminaria. Ledo engano. Por quê, gente? Nós vimos aqui que é o ledo engano. Porque a revolta dos camponeses vai tomar dimensões gigantescas. Até mesmo os manifestantes que faziam parte do terceiro estado vão ficar assustados. Por quê? Eles faziam parte do terceiro estado, eles queriam se livrar da monarquia, queriam se livrar do poder atual, porém eles não queriam que as camadas populares, ou seja, que a população, que o terceiro estado, que o povo, que o camponês, assumissem a política, tivessem poder. Isso vai causar um pavor tão grande, vai gerar uma violência tão grande na rua, que esse período vai ser conhecido como o Grande Medo. Aí, observando toda essa movimentação, o rei também, por sua parte, ficou temeroso e ordenou ao primeiro estado e ao segundo estado se juntar ao terceiro estado e com ele formar a Assembleia Nacional. Essa Assembleia foi convocada no dia 27 de julho de 1789. Ela passou a ter função de Assembleia Nacional Constituinte.
A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi marcada por o início de uma nova Constituição na França. O rei continuou ali no seu cargo, porém ele ficou sob o controle da Assembleia. Ela foi marcada também pela extinção dos privilégios do clero e da nobreza e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Gente, a declaração dos direitos do homem e do cidadão foi um marco histórico. A partir desse momento, o homem, o cidadão, o camponês, ele vai ter seus direitos assegurados. Por isso que a Revolução Francesa, ela é tão gigantesca, ela é tão importante. Ela vai marcar aí um divisor de águas. Nós vamos ter o período antes da Revolução Francesa, que é a Idade Moderna ou História Moderna, e após a Revolução Francesa, que é a Idade Contemporânea ou História Contemporânea, que se estende até os dias atuais. Óbvio, tá? Que, abrindo um parêntese para a gente falar sobre esse assunto, que provavelmente daqui a algum tempo vai haver uma nova divisão desses fatos históricos, mas por enquanto, essa divisão é a divisão vigente, ok? Bem, como a Revolução Francesa foi um processo pioneiro naquele momento, e nós vemos aqui todas essas mudanças que está acontecendo ali na sociedade francesa e vai acabar influenciando o mundo todo, como nós vamos ver mais à frente. Porém, gente, voltando aqui à Revolução, infelizmente, né, para piorar a situação, o rei ficou com medo de perder seus poderes e não quis assinar essa nova Constituição. Em represária a essa não assinatura da Constituição, a população vai invadir o Palácio de Versalhes, obrigando a firmar um novo documento e a dirigir-se a Paris, instalando-se no Palácio de... Então, o rei foi para o Palácio das Tuileries. E, gente, nós vamos ver aqui também a participação das mulheres francesas. Foi um episódio especialmente marcante e ficou registrado e entrou aí para a história na gravura que eu coloquei aqui para vocês. Essa gravura logo acima e ao lado, as mulheres todas ali, empoderadas, participando da Revolução. Bem, vamos entender melhor essa nova Constituição. O poder foi dividido entre o executivo, exercido pelo rei, e o legislativo, o cargo da Assembleia Legislativa. O poder do rei foi subordinado ao poder legislativo, configurando-se uma monarquia constitucional, igual ao modelo do que aconteceu na Inglaterra. Lembram-se quando nós vimos as revoluções inglesas, que a Inglaterra se tornou uma monarquia constitucional. Nesse momento aqui, a França também é uma monarquia constitucional. Os privilégios econômicos do clero e da nobreza sofreram alterações, o que favoreceu os negócios da burguesia. A burguesia se dando bem mais uma vez. Ao poder legislativo couberam o comando da política externa e do exército da França. Vocês perceberam aqui quem está faltando? O povo. O terceiro estado continuou não participando da política. As mulheres dos terceiros estados estavam novamente de fora do cenário político francês. E esse fato deixa claro que a Assembleia negava a igualdade entre os cidadãos aprovados na Constituição, ou seja, eles não estavam seguindo ali a Constituição. Além disso, a alta nos preços dos alimentos ainda intensificou o problema da fome, o que levou à continuidade do processo revolucionário na França. Bem, porém, durante o tempo de duração da Assembleia Nacional Constituinte, vão se formar aí alguns agrupamentos políticos de diferentes tendências. E o que nós vamos ver agora. Os que mais vão se destacar serão os jacobinos e os girondinos. Vamos entender melhor o que aconteceu para a formação desses grupos. Bem, nós temos aqui os girondinos, que eram favoráveis à monarquia constitucional, eram membros da alta burguesia, eram menos radicais que os demais grupos políticos e consideravam-se os defensores dos princípios liberais. Sentavam-se no lado direito do plenário da Assembleia Legislativa e tinham como principais líderes Jacques Pierre Brissot e Marquis de Concordès.
E nós temos também os jacobinos. Os jacobinos, eles tinham o objetivo de discutir a Constituição a ser votada e fortalecê-la. Unidos aos sans-culottes, aqueles que nós vimos anteriormente, pretendiam depor o rei. Durante os trabalhos da Assembleia Legislativa, identificavam-se como revolucionários e patriotas e reuniam-se no lado esquerdo do plenário. Seus principais representantes foram George Dalton, Jean Paul Marat e Maximilien de Robespierre. E nós temos dois que eu não coloquei aqui, né, que eram os que ficavam mais ali ao centro, conforme mostra essa representação, esse gráfico, que era a planície, que eram os membros da planície ou pântano, ocupavam os lugares mais baixos na Assembleia e caracterizavam-se pelas posições oscilantes, favoráveis, ora aos girondinos, ora aos jacobinos, ou seja, em cima do muro, o centrão, aquele que está ali sempre do lado de quem está vencendo, ou não, né, gente? Os montanheses ocupavam os lugares situados no alto do plenário e defendiam posições mais radicais. Posições mais radicais, jacobinos. Enfim, com essa explicação, nós entendemos de onde surgiu o termo, os termos utilizados hoje em dia na política brasileira, os esquerdas e o direita. Vimos aqui que os menos radicais, os mais conservadores e favoráveis à monarquia, sentavam-se do lado direito. São o quê? Os conservadores, favoráveis à monarquia. E os mais radicais, que eram contra a monarquia, queriam depor o rei, sentavam-se do lado esquerdo. Ok? Então, nós temos aqui a origem desse termo na política brasileira, esquerda e direita. E também nós temos aqui o pessoal do centro, tá? Era aquele que ia de um lado para o outro, votavam por interesse. Aquele grupo que melhor atendesse os interesses do pessoal, dos participantes que sentavam ali no centro, era neles que eles iriam votar. Ficou muito clara essa explicação, né, gente? Bem, mesmo parecendo muito organizadinho aqui, né, nas imagens, esquerda, jacobinos, direita, girondinos, centro, quem queria se beneficiar, existia ali ainda muito conflito entre esses grupos políticos. Então, o rei Luís XVI, por sua vez, beneficiava-se dessas disputas internas, mantinha permanente contato com outras monarquias absolutistas europeias e com elas planejava restaurar o absolutismo na França. Então, em 1792, a França decretou guerra à Áustria, que, aliada à Prússia, conseguiu importantes vitórias contra os franceses. Então, gente, com o objetivo de contra-atacar a Revolução, o rei Luís XVI, que mantinha ali uma estreita ligação tanto com a Áustria quanto com a Prússia, passou os planos de guerra aos inimigos. Ele passou os planos de guerra da França aos inimigos, sendo considerado um traidor da nação. Então, Luís XVI tentou fugir da França, mas foi reconhecido e preso. Diante dessa traição, a Assembleia e o povo francês, Luís XVI foi condenado à execução na guilhotina em 1793. Dessa forma, aboliu-se a monarquia e instaurou-se a Primeira República na França. Então, queridos, chegamos aqui ao fim da monarquia absolutista na França. Luís XVI foi guilhotinado e meses depois, a sua esposa, a rainha Maria Antonieta, também vai ser guilhotinada. Eles irão morrer na guilhotina e nós vamos ter aí a Primeira República da França, ok? Ou a República do Terror.